Salve, salve, família da paz! Eu tava procurando a câmera. Ela fica aqui todo dia. Olá, salve, salve, família da paz! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Paz, o podcast da Igreja Batista da Paz. Hoje eu tô sozinha de novo, o Mário teve um compromisso, deixou um abraço para você que tá aí assistindo e gosta dele. Ele vai estar aqui com a gente semana que vem de novo e hoje é um episódio muito especial. Setembro está finalizando e a gente precisa falar sobre o Setembro Amarelo. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial. Se apresenta para a gente. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Fernanda Bragança. Eu hoje, atualmente, atuo como psicóloga clínica na Clínica Avance, cuidando de crianças atípicas, crianças típicas, pessoas com depressão, pensamentos suicidas, entre outros fatores também. Isso, a Fernanda está aqui na igreja com a gente, né? Sim. Tem há quanto tempo que você está na Igreja Batista da Paz? Aqui na Igreja Batista da Paz, vai fazer um ano que eu estou aqui. E qual é a sua história com esse Cristo maravilhoso? Como é que foi a sua conversão? Então, eu sou filha de pais separados, né? Na época, meus pais não tinham Cristo, não conheciam Jesus. E meu pai espancou minha mãe quase à morte. E daí minha mãe foi embora de casa, abandonou uma casa com 6 filhos e deixou com meu pai. E 2 ou 3 anos depois, meu pai teve um relacionamento com uma mulher que praticamente acabou com toda a casa, né? E aí ela se manifestava naquele ambiente, né, com espíritos, e eu não gostava daquele ambiente, apesar de não conhecer Deus, conhecer Jesus, eu não gostava daquele ambiente que se tornou dentro da minha casa. E eu fui embora morar com minha irmã, saí de Macaé, meus pais moravam lá. Eu nasci em Campos, mas fui morar em Macaé com meus pais. Eles se separaram, eu voltei para Campos, mas eu voltei para o interior, né? Era uma localidade, uma localidade chamada Conselheiro Josino. Nunca ouvi falar. Quem vai para Vitória, Espírito Santo ali depois de Travessão. E eu morei lá com ela durante 10 anos. E quando eu fui morar com a minha irmã, eu conheci o meu primeiro marido. Eu fui casada já uma vez e eu fiquei com ele nesse período de 10 anos, e é onde eu fiquei viúva. E eu tive uma filha, Ana Clara, que hoje ela está com 23 anos, mas quando ele morreu, ela ia completar 3 anos de idade. Meu Deus, pequenininha. Depois de um ano, eu solteira, eu me relacionei com um rapaz que estava divorciado e tinha mais 2 filhos, que hoje é meu atual marido, o Walter. E aí, quando eu conheci o Walter numa empresa, eu fui para Niterói morar com ele, deixei minha filha com a minha mãe e fui morar lá. E a gente passava por muitas tribulações, porque a gente ainda bebia, eu criei um hábito de fumar, né? Eu fumei também durante um ano, porque era também um período de abandono. Meus pais me abandonaram também, de rejeição. Minha mãe sempre falava para mim que eu não ia nascer, que meus ombros eram maiores do que o meu corpo, eu não passava, né, pela barriga dela, enfim. E eu sempre ouvia muito isso. E eu, quando eu era criança, que eu me lembrava, eu chorava muito na escola, mas eu não sabia o porquê que eu chorava tanto na escola, né, quando eu era bem pequenininha. E quando eu casei, eu fui morar em Niterói, e lá o Walter falou assim, vamos na igreja? Eu falei assim, que negócio de igreja? Porque ele bebia cerveja. A gente tinha uma vida, né, mundana, né? E estava tudo bem, não estava bem emocionalmente, né? Mas vocês viviam bem. Exatamente. Na visão da época de vocês, né? Sim, né? E aí ele foi conhecer o Jesus através de uma igreja lá em Niterói, atrás do Plaza. E ele falou assim, vamos nessa igreja, vamos quarta-feira. E eu sempre, não vou. Você fugiu também, hein? Eu fugi, e aí eu sabia que meu irmão era cristão, era o único cristão da família, meu irmão chamado Julião, ele mora em Macaé, foi o primeiro a se converter, e ele já orava por mim. Ele falava muito de Deus para mim. Quando ele falava de Deus para mim, eu vi uma luz nele. O rosto dele brilhava assim, e eu falava com ele, irmão, é você mesmo? Porque eu estou vendo uma luz. E ele ficava assim, impactado com aquilo, porque eu não conhecia Deus, mas estava acontecendo. Todas as vezes que ele falava de Deus para mim, brilhava a face dele. Ele é muito temente ao Senhor, sabe? Eu sou muito orgulhosa por isso. Liga não se eu chorar, porque eu sou muito emotiva, né? Isso. E aí, nesse dia que eu decidi
conhecer a Deus, eu fui nessa igreja. Lá em Niterói, você Niterói, e seu esposo. eu e Walter. E aí eu senti uma presença muito grande de Deus, né? É uma coisa que eu nunca senti. Eu senti Deus, de fato, sendo meu pai, porque eu tinha sido abandonada pela minha mãe e rejeitada pelo meu pai de alguma forma, né? Pelo menos era isso que eu senti. E ali, naquele momento, eu me senti, assim, muito amada. Tão amada, Larissa, que quando eu abaixei a cabeça, comecei a chorar, surgiu um óleo descendo sobre a minha cabeça. Olha que lindo. E derramava no meu corpo todo. Não parava de descer o óleo. Eu não sabia nem o que era aquilo. De fato, eu não sabia. E aquela foi a minha conversão. De fato, foi a minha conversão. E eu vim para Campos, continuei na mesma igreja, né? E aí depois eu passei para uma outra igreja batista, que aí foi tendo conhecimento da palavra, foi tendo estudo bíblico. E aí foi esse período meu de conversão. Mas fazem já quantos anos que você se converteu? Já a Clara está com 23, uns 20 anos de convertida. Tem uma história com o Senhor já grande. Sim, sim. Mas aí você comentou comigo no backstage, que o Mário ama essa palavra, eu lembro dele, que você está atuante na área da psicologia há 1 ano, né? Você se formou há 1 ano. Sim. E como foi sua história para a psicologia? Foi depois de tudo que você passou? Conta pra gente, como é que você chegou na psicologia? Sim, no 2º grau, quando eu estudava, a gente fazia muito testes. A professora adorava teste vocacional. Aí eu fiz também. Aí ela foi fazendo comigo, aí eu assim, deu advogado, e vários testes aí dava psicologia e tudo mais. Eu fui em 2017. Em 2017 eu tentei, fui lá na faculdade, na Estácio, fiz uma redação e eu passei lá com uma pontuação boa e entrei para fazer. Quando eu estava acho que no 3º ou 4º período, eu engravidei. Engravidei do meu primeiro bebê com o Walter, né? Mas eu não era casada ainda. Vocês moravam juntos? Nesse período eu não era casada ainda. E aí eu morei junto, porque quando eu me batizei na primeira igreja, eu me batizei de novo depois. Porque era uma igreja grande, era uma igreja que não tinha muita doutrina, né? E muita gente conhece, faz muito. Eu sou a Universal. Não, a gente não fala. Mas teve uma que falou assim que era uma igreja excêntrica. Excêntrica. A Elaine veio aqui, ela falou assim, eu era de uma igreja excêntrica. Aquilo ficou na minha orelha, terminou que igreja? Ela comentou a igreja. Qual era? E daí, na faculdade, eu engravidei e depois de 3 meses eu perdi o bebê. Eu tive aborto espontâneo, tive que fazer curetagem. Curetagem foi muito doloroso para mim, que teve que cortar as partes do bebê. E eu passei por todo esse processo. E aí eu desisti. Pesado, né? Eu desisti da psicologia por muito tempo. Eu passei por muitas coisas com o Walter, né? Em relação à vida financeira, em relação às crianças, o cuidado, porque eu só tinha a Ana Clara e vieram mais 2 enteados, não ficaram 3 crianças ali. Mãe de uma, virou mãe de 3. Mãe de 3. E Deus tinha falado comigo também, lá em Niterói, quando eu me converti, que pela palavra, né? Se você diz que me ama e não me vê, como que você vai dizer que ama essas crianças? Está vendo ela? Então, eu não conhecia a palavra e Deus falou comigo nos sonhos, né? E aí eu fui. Walter chegou um dia e falou assim, você pode ficar com as crianças, que a mãe não quer mais, não pode mais ficar por causa de condições financeiras, ela precisa trabalhar. Eu orei a Deus, falei, sim, vou ficar com as crianças, né? Até hoje, são seus. Me chama de mãe. São uma bênção, né? Claro que a gente tem problemas, todo mundo, né? Toda a família tem, até se ajustar tudo como mãe, como mulher. Quando foi em 2017, 10 anos depois, e eu voltei. Eu fiz o Enem. Você ficou 10 anos, essa janela de estudo durou 10 anos. Você esqueceu 10 anos da psicologia, deixou lá. Sim, e voltei em 2000. Mas sempre pensava nisso? Sempre pensei. Nunca quis ter outra profissão. Apesar de ser auxiliar administrativa, né? Passei a ser gerente, passei a ser... Aí teve várias profissões que eu já fiz, né? Já fui babá. Mas o coração esquentava. Gritava com a psicologia, né? Olha. E, a princípio, a gente quer... Quando quem faz psicologia, sabe? A gente quer se conhecer, como é que funciona a mente humana, o psique. Mas você queria muito também entender tudo que você passou? Porque a sua história também é muito forte. Sim. Você contou de uma forma, eu sei, bem explanada. Sim. Que eu sei que a sua história tem um fundo e um profundo, que você tem... Aí a faculdade vinha como eu quero entender o que eu vivi? Sim, tinha um pouquinho disso? De fato, tinha, né? A maioria dos estudantes de psicologia vão para lá com essa intuição
de se conhecer. Até a professora, quando eu cheguei na faculdade, a professora falou, se alguém quer se conhecer, saia da faculdade. E eu falei assim, meu Deus, então eu não quero me conhecer, de fato, quero estudar. E quando eu comecei a entender o processo, todo o processo da faculdade, todas as literaturas, tudo aquilo que envolvia a psique humana, eu comecei a entender a parte teórica e depois vim para a prática. Sim. Falei, meu Deus, eu sou muito forte, né? Porque são coisas que a gente estuda. Falei, eu não pensava em estudar isso, né? Eu não pensava que isso acontecia, atrás disso tinha outras coisas que funcionavam, né? A parte física, a parte biológica, estrutural, né? E todas as nossas emoções envolvidas, né? Todas as nossas emoções envolvidas. E aí eu falei assim, gostei desse negócio. Depois de 10 anos, você voltou desde o começo. Sim, voltei desde o começo. E naquela época, eu fiz o Enem e fiz o FIES junto, né, do governo. Eu paguei pelo FIES. E aí, consegui resolver tudo e me formei em 2022, 21. Era para me formar em 2021, me formei em 2022. Por causa da pandemia. Por Mas causa da pandemia. Já tinha até terminado a faculdade, mas a pandemia não estava tendo formatura, é essa a questão? Isso, foi essa questão. E você hoje exerce essa área. Você comentou que trabalha numa clínica. Sim. Atende crianças. Eu sei que um dos grandes focos que tem são crianças típicas e atípicas, né? Sim. Antes de eu trabalhar nessa clínica, eu consegui estágio remunerado na faculdade, né? Trabalhei numa clínica de medicina ocupacional, onde eu fiquei 4 anos como estagiária por causa da pandemia e depois que eu me formei, eles me contrataram como psicóloga. E logo assim, quando eles me contrataram, 6 meses depois, eu fui convidada para uma clínica. E depois eu fui convidada para outra clínica para trabalhar. E ela fez, a minha líder hoje, a minha gestora, que eu amo muito, a Sasha Queiroz. E ela me fez uma proposta para trabalhar na clínica dela. Eu sou muito honrada e orgulhosa por isso tudo. Isso, que bênção. E hoje você, falando de Setembro Amarelo e tudo que a gente tem a dizer... O Setembro Amarelo, na verdade, é uma prevenção contra o suicídio. Confere? Hoje, o Setembro Amarelo, a gente não fala mais prevenção ao suicídio. A gente fala prevenção à vida. Porque era um tabu, né? É ainda um tabu se falar sobre essa palavra, essa né? palavra suicídio. Porque as pessoas pensam que falar sobre o suicídio... vai gerar mais suicídios. E muito pelo contrário, né? Igual depressão. Quando a gente estava falando sobre a depressão, e não é, de fato, falar sobre a depressão, as pessoas vão ficar depressivas. Muito pelo contrário, vão ter mais conhecimento sobre o assunto. Né? E quando a gente fala em suicídio, nós vamos ter mais conhecimento sobre o assunto e como lidar com essas questões. Mas o Setembro Amarelo, por que o Setembro Amarelo? Isso, preciso entender. E muita gente está assistindo, a gente não sabe, vê tudo amarelo, recebe já viu que recebe um chocolatinho, você está com o seu negocinho, com amor à vida, cuidado com a vida. O Setembro Amarelo, ele, na verdade, aqui no Brasil, começou em 2015, essa campanha. Então é recente, né? Aqui no Brasil é. Mas em 1994, lá nos Estados Unidos, teve um jovem chamado Mike. Ele era filho de um casal muito querido na cidade. E ele, nessa época, ele comprou um carro amarelo, Mustang lá, né? E ele era, aparentemente, ele tinha uma vida muito tranquila. Porém, ele se suicidou. E daí os pais dele foi levar ele no velório e ela fez uma cartinha escrita: se precisar de ajuda, peça ajuda. E colocou umas fitinhas amarelas para lembrar do de carro do acordo filho. com a cor do carro do filho. E por isso vem essa cor amarela, por causa do Mike. Ele tinha 17 anos, né? E aparentemente ele parecia estar muito bem fisicamente, porque na depressão as pessoas aparentam muito estar bem. Ah, como é que você está? Não, eu estou ótima, está tudo bem. Vai tudo bem, né? O vai tudo bem. E no fundo não está tudo bem. E no fim, nessa história, eles descobriram o porquê dele ter a história não conta muito. Não. Né? Só abrange mais o que aconteceu. O que aconteceu. Como começou o amarelo e o mês e tudo mais. Mas hoje, você entrou num assunto muito interessante, né? O que não parece né? Sim. E é muito legal, a gente vai conversar bastante sobre isso, tanto a depressão como a ansiedade. Sim. Todos os caminhos que levam a isso, né? E por que não aparenta? Por que é tão escondido? E por que é tão não falado, Fernanda? Por que as pessoas se escondem, têm vergonha de falar que tem ansiedade, que tem depressão
e tem certos pensamentos. Por que você acha? Por que Segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, é o mal do século. E as pessoas confundem muito a depressão com tristeza. Né? A tristeza faz parte das nossas emoções, né? E tristeza ela passa por algum motivo, alguma situação, e a depressão não. Tem a depressão, a distimia, entre outras, depressão menor, maior. E a depressão, ela é uma doença psíquica. E quando se fala que precisa de um psiquiatra, o que as pessoas pensam? Não, psiquiatra é pra doido, já escutei. Você também já escutou. É pra doido, vai no psiquiatra, é doido, você precisa de doido. Exatamente. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho disso, é legal você falar, mas na verdade não tem nada a ver com o doido. Não. É um profissional que está ali na escuta também para te ajudar. Eu gosto muito da palavra escuta sadia, escutativa, não é que vocês falam? Acho que uma escuta sadia, uma escuta ativa. Porque você foi preparada, estudou para quando você ouve uma pessoa que chega até você e ela vai colocar tudo para fora. Tudo que nem ela tá entendendo. Porque eu gosto muito daquela imagem, você conhece. É uma pessoa com a cabeça toda embaralhada. Sim. Enquanto ela fios, fala, né? aquilo vai tornando um carretel certinho, bem alinhado. É exatamente assim. Né? O nosso cérebro, eu sempre falo com as crianças que são várias caixinhas. Da alegria, da tristeza, da raiva, da angústia. E vou falando do medo, né? E quando uma caixinha dessa está vazia, a gente tem que preencher. Né? Principalmente da alegria. Porque a depressão é isso, ela vai esvaziando a caixinha da alegria e vai aumentando da tristeza, igual um copo. Quando está muito cheio, ele está muito triste ali, a gente começa a esvaziar. Claro que tem as funções químicas que jogam para os nossos neurotransmissores, que ali vai a substância química, né? Que precisam ser repostas, né? Isso. Ali. Por isso que a gente fala, vai fazer atividade física. Por isso vai descobrir o que você gosta. Eu gosto muito desse entendimento e eu tenho visto muito em mulheres esse problema, tá? O que você gosta de fazer? Não sei. Qual é o seu hobby? Não sei. Mas qual é o seu lazer? Não faço ideia. E nós estamos vendo gerações vindo e até gerações de adultos multitarefados que não têm. Não enchem essa caixinha que você fala bastante de amor. De amor, de alegria, enche o pote de amor novamente. Porque não tem uma fonte. Isso é um começo, né? Sim. E exatamente essa depressão. Ela vai deixando a pessoa mais triste. E aí tem alguns sinais. Legal. Né, que desencadeiam todos esses fatores que ela vem sentindo. Né? E esses sinais... Por que a gente estava falando sobre o psiquiatra? Isso. Por que a gente encaminha psiquiatra? É porque a gente comentou brevemente sobre como as pessoas acham que não precisa, que é coisa de louco, e na verdade não. Sim. O psiquiatra... E a sua pergunta anterior foi exatamente essa. Por que as pessoas não falam sobre isso, né? E por que aí eu falei sobre a psiquiatria? Exatamente porque pensam que é médico de doido. Hoje eles pensam, imagina um tempo atrás, que era bem pior, né? E hoje, assim, ainda não ouvia sobre a psicologia? Não ouvia. Roda de conversa? Não ouvia. E se alguém fosse a psicólogo, isso era um segredo? Não, e até hoje também, na psicologia, eu vou psicólogo para quê? Eu não preciso, principalmente homens. E o maior número de suicídio hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, são de homens, entre 15 e 29 anos de idade. Né? Porque os homens falam muito pouco. Sim. As mulheres falam mais, expressam mais seus sentimentos. A gente tem rodas de conversa, a gente tem célula. Os homens, eles ficam muito calados. No ambiente cristão, eu escuto muito, e quando eu dou palestra a casais, é que a esposa tem que ser a melhor amiga do marido. Sim. Que tem coisas que não vai falar para ninguém, a não ser para a esposa. Se ela for a primeira a criticar, reclamar encher, ele não vai ter com quem se abrir. Sim. E então é por isso que houve esse bloqueio de procurar um especialista, procurar um médico, que é o psiquiatra, porque ele vai te medicar. E toda depressão maior, a pessoa precisa ser medicada. Né? Quando chega para a gente no ambiente de consultório, nós vamos acolher, nós vamos ouvir, nós vamos dar total atenção. E a pergunta que a gente faz, eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu quero entender e quero que você me conte isso. Exatamente. Olha que precioso, né? Eu queria entender essa dor que você está sentindo. E aí a gente, com tudo isso que ela vai falar ali no ambiente que é muito ético, muito profissional, muito acolhedor, né? Eu, por exemplo, eu abraço.
né? Como eu te disse, eu abraço, eu acolho, principalmente idoso, né? E aí eu falo assim, a gente faz um encaminhamento para o psiquiatra, tem que tomar medicação. Você sente um bloqueio contra a medicação? As pessoas têm um receio. Eu já escutei muito, vou me viciar. Porque eu não quero tomar remédio. Mas a gente passa a entender na nossa conversa aqui que é necessário. Tem duas vias. Sim. É necessário o fator psicológico, um acompanhamento, e o fator psiquiátrico. Sim. Tem que caminhar juntos. Tanto que muitas vezes a gente precisa ligar para o psiquiatra para saber qual foi a medicação que passou para o paciente. Porque o que acontece muito é que eles vão em um psiquiatra, vão em outro e passam medicações diferentes, e eles tomam as mesmas medicações, né? Meu Deus. E então acaba acontecendo de prejudicar mesmo, né, o organismo, né, o corpo humano, a mente, fica confusa, entre outras coisas também. Sim, que a gente tem poderia... como qualquer remédio, como um anticoncepcional, Sim. como um remédio, um antibiótico tem a sua posologia e os seus contraindicações, todo remédio tem. Tem. Hoje nós temos no mercado 30 antidepressivos. 30. Então, um vai achar mais de um que dê certo para essa pessoa. Sim, exatamente, né? E aí, essa pessoa, algumas têm resistência a medicações, sim. Mas tem outras pessoas que compram as 30 medicações antidepressivas. E começa a tomar tudo. Tudo. Eu fui em uma casa de uma paciente, ela não queria mais sair da cama. São sinais, né? Depois você vai me falar os sinais. Quais são os sinais que a gente tem que prestar atenção? Depois eu falo? Isso. Então... A medicação em si, ela ajuda muito, mas se não souber... Essa paciente tomava todos? Todos. Ela tinha 3 sacolas de remédios. 3 sacolas de remédios. Todos, se você fosse olhar a posologia ali, você ia ver que a maioria era igual um ao outro. E ela tomava esse, tomava aquele, quase a mesma medicação. Meu Deus. Né? Genérico, não sendo genérico. Né? E você fala, estava no estado de depressão maior, com um pensamento suicida. E como foi tratada essa sua paciente? Ela foi tratada de uma certa forma, assim. Eu ia até a casa dela. Porque ela não saía de casa? Não saía mais de casa, não queria mais levantar da cama, não havia uma desesperança, não queria mais escovar os dentes. Hábitos normais foram se perdendo, não queria mais cultuar, né, que era cristã, né? E aí eu fui falando para ela diminuir as medicações. Né, se ela tomava junto com um psiquiatra, né? Sim, nada sozinha, junto. tudo caminhando junto. E se ela tomava 1 miligrama, ela ia tomar meia. E aí a gente via qual medicação era parecida, e a gente foi tirando. E aí ela começou a caminhar. Olha. Né, quando a gente começou a tirar. Mas tem um estado entre você reduzir a medicação, né, e começar a caminhar, vem a euforia. O estado eufórico, que é fazer muita coisa, e aí vem o pensamento suicida. Olha. Agora eu vou me matar. Quando sai Porque daquele não foi estado. tratada. Quando sai daquele estado que não quer fazer nada. Sim. Aí quer fazer tudo, vem o estado. Você está no estado letárgico. Uhum. De repente, você está numa euforia. E aí que mora o perigo do suicida. Porque ele não quer sentir nunca mais aquilo que ele sentiu. Uhum. E ele quer resolver. Resolver. Quer acabar com a dor. E para acabar com a dor, ele precisa estar forte. De uma certa forma. Ele não está. Mas ele quer acabar com ele. Porque o problema não para dentro dele. Não foi tratado. Não foi tratado. Né? Ele está sendo ouvido, está sendo acolhido. Mas ainda tem... Por isso que é tão importante a psicoterapia. É muito importante a psicoterapia para isso, para ajudar nas questões emocionais. Porque tudo, né, tem um fundo, né? Tem um fundo. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Exatamente. A pessoa não acorda, tô depressiva. Não, tem um porquê. Foi enchendo o tanquinho, né? Foi enchendo de areia, aí o caminhão parou de andar. E aí ela começou a caminhar, e a gente sempre em acompanhamento. Ia caminhar, fazia uma caminhada, depois ela corria e ela começou a se alimentar bem, porque também tem os sinais de não se alimentar mais, né? Ou ter insônia, ou dormir demais, né? Ou ganhar peso, ou perder peso. É o 880 de tudo, Fernanda? Sim. Se você fosse listar, vamos lá, se você for listar, quais são os sinais que nós temos que tomar cuidado? Até pra gente, se a gente
autoanálise, né? Sim. Se tem alguém que está passando e às Sim. vezes está em dúvida. É. Ou até para olhar para as pessoas da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Quais são os sinais? Sim, começa a perder, primeiramente, não querer sair mais de casa. Não querer mais sair de casa é o primeiro sinal. Uma coisa normal. Vou para a igreja, não quero ir mais para a igreja. Esse é um primeiro sinal, né? Claro que tem muita gente que não quer na igreja, isso é fato. Mas sim. de um depressivo, Ele né? perde a vontade de sair da casa dele. A casa vira o lugar só quer Sim, ficar cama. ali. E outra coisa também, Larissa, é em temperatura menos favorável. Quando a gente está no inverno, que é sazonal, né? Sim, sim, quando a gente sim. está no inverno, quando o tempo está mais gelado, Sim. é onde tem mais o índice de depressão e de suicídio também. Olha que interessante. Por isso que na Europa tem tantos muitos casos suicídios, que né? passa- Aqui no Brasil, a gente hoje, segundo a OMS, nós temos 32 pessoas que morrem por dia. Meu Deus. É mais do que câncer e HIV. Então, isso é um fator. E vamos lá para os sinais. Sim. A pessoa não quer sair de casa, Não quer sair de casa, deixa de fazer os hábitos normais, se alimentar, escovar os dentes, pentear o cabelo, Isso. se arrumar. tomar banho, né? Tem os distúrbios do sono, que seriam a ausência do sono ou dormir demais, né? O excesso ou a ausência. Um dos dois. É muito uns extremo. opostos. É. Sim. Eu tô com insônia, não tô conseguindo dormir, ou tá dormindo demais, né? Tem também a desesperança, não vê mais sentido para a vida, né? Não tem mais sonhos. Não tem mais sonhos, a vida já não tem mais sentido, já não vale mais a pena viver. Começa a pensar na sua própria morte, começa a escrever cartinhas, que a gente ouve muito se falar isso e é uma grande verdade. Começa a deixar cartinha para a mãe, para o pai, em caso de adolescentes, né? Começa a se cortar. Aí vem o borderline também, né? O borderline, a pessoa quer acabar com a dor, então ele quer acabar com tudo. Já vem os pensamentos, se eu morrer, vai ficar, se eu me É matar... o que a gente vê muito os idosos falam muito, né? Sim. Quando eu morrer, tal coisa vai ficar para tal pessoa. Mas é pelo fim da vida, às vezes, né? Sim. Aí na depressão isso é muito antes e de uma forma muito repetitiva. Muito sutil. É repetitivo? É muito repetitivo, né? E a gente tem que observar essas falas. Muitas vezes a gente não dá importância para isso. E são muitos sinais, né? São muitos E sinais. normalmente são todos juntos. Todos juntos. Não é um aqui e um ali. Se um aqui e um ali, às vezes um ápice. Não, mas a assim, gente percebe-se porque a pessoa não quer mesmo sair de casa, não quer mais comer. Tem os hábitos normais mesmo, né? Tipo, aí começa a ficar na cama ali. E aí você percebe-se que não quer mais falar, né? Não quer nem mais conversar. Aí a gente entende, se alguém está vendo, tem alguém assim, como é que a gente pode ajudar, Fernanda? Se eu estou assim, a pessoa fala assim, pera, eu estou sentindo tudo isso. Primeiro é o acolhimento, né? Primeira coisa é empatia. Procurar alguém que traga acolhimento. O ideal seria a família, a princípio, quem está ali. E existem vários certos tipos de acolhimento. Tem o CAPS, né? Que é Centro de Atendimento ao Psicossocial. Tem a família. Tem o clérigo, que são os líderes, né? Pastores, padres. Tem os amigos. Sim. Tem os colegas de trabalho. E Tem que pedir socorro para alguém, né? Se precisar falar, tem que falar. Isso é muito importante. A fala. Porque a fala, mas percebe muito no comportamento. Né? Antes da fala tem um comportamento. Né? Porque sinais. o pensamento é o ensaio da ação. Né? Assim dizia Freud, né? Você pensou, daqui a pouco você tem aquele comportamento. As reações dizem alguma coisa sobre o que está por trás da sua mente, às vezes você não mostra, né? Sim, o comportamento já por si só. Por isso que a pessoa não quer sair mais de casa. Então ela já começa a desvalidar a vida, né? Achar que não precisa, deixa eu ficar aqui, deixa eu me esconder. Sim, e é uma tristeza profunda mesmo, né? As pessoas não têm essa dimensão. A gente conversou isso antes, é muito nítido. Você vai entender. Mas tem gente que está assistindo não entende, talvez vai passar por alguém assim. É um abismo muito fundo e escuro. Sim. É muito diferente de uma tristeza. Uma tristeza é uma decepção, um dia difícil, tal. No dia seguinte aquilo passa. Passa. A pessoa perde a alegria de ver o sol. Sim. A pessoa não tem vontade. É um abismo muito escuro. Sim.
Mas como a gente conversou, a gente não pode achar que isso tá faltando Deus, a gente não pode achar que isso Muitas é uma pessoas besteira. falam isso, né? É uma besteira. Não é uma besteira, é um estado clínico, mental. Sim, é psíquico. Tudo isso. E é um buraco que a pessoa dificilmente sai sozinha, né? Ela Não precisa de consegue, todo um muito apoio. difícil sair sozinho. Muitos idosos, adolescentes também morrem. Não, morrem mesmo, literalmente, por deixar de fazer essas habilidades que a gente tem social. A pandemia fez muito isso, né? Muito isso. A gente pandemia. sofreu muito com isso, né? Eu achei que os adolescentes e jovens sofreram mais. Sofreram. Eu achei que eles perderam uma parte social que a gente está tentando agora recobrar, sabe Sim. assim? Os adolescentes, na pandemia, tiveram muito síndrome do pânico, né? E aí vieram as depressões, ansiedades. Eu vi muito caso social, assim, assim, se achavam feios, uma crise de identidade muito grande, porque via online todo mundo é lindo, Sim, né? Comercial sim. de margarina, toda a família é perfeita. E aquilo acabou trazendo muitas inseguranças que a gente está vendo agora. Sim. Eu tenho visto uma melhora, assim. Sim. Nossa. Mas hoje à tarde eu estava, antes de vir para cá, vendo uma notícia. E apareceu a notícia de um casal que tiveram os filhos nasceram mortos. Não sei se você viu essa notícia nos Estados Unidos. E aí o marido se matou porque não aguentou a dor. E a gente falando sobre isso, você falando, me veio muito à cabeça como a gente tem que estar mais que atento. Ele já estava triste por alguma coisa. Sim. O suicídio vem recorrendo de uma depressão, Sim. como você disse. Como acabar com uma grande dor, né? E vale esse entendimento de que não é brincadeira e de que a gente pode ajudar. Sim. É como estava falando do acolhimento. A gente precisa abraçar essa causa, essa dor, né? E nunca desprezar alguém que está com depressão. E se acolher, amar mesmo. Porque de primeira vez, às vezes, a pessoa que está com depressão não acha que está com depressão. É verdade. Um dos fatores que eu tenho observado, porque além de estar na igreja, a gente faz uma observação. E quando você abraça uma pessoa tão forte, e quando ela começa a chorar ali naquele abraço, ela está te pedindo socorro. O socorro vem às vezes tão... Através do abraço. Uma coisa tão simples, né? Simples. Tão necessária, Sim. que é uma coisa que na pandemia também a gente perdeu. Sim. E não tem status social. Não tem. Não tem conta bancária. Não tem. Não é só quem já sofreu na vida ou quem nunca sofreu. Sim. E aí você ouve essa pessoa, entende o que ela está sentindo ali naquele momento, né? Você deveria ser muito empático, né? Porque muitas vezes as pessoas não são muito julgadoras. Principalmente quem nunca viveu. Não tem nenhum parente que passou por Sim. isso. Eu te falei isso. Eu vejo... É muito distinto. É. Você vive muito isso. É igual quando você pega uma criança que ela tem o pai, a mãe nunca teve ninguém com autismo na família, o filho nasce com autismo. É. Até ela aceitar. É. Até ela entender as terapias. A gente fala do processo do luto. Né? Porque perdeu o filho. Filho que ela tanto desejava, que ia nascer perfeito. Eu brinco assim, que eu tenho grandes amigas que enterraram o neném dos sonhos. Aí quando o filho... Eu me emociono falar porque é verdade. Quando eu tive a minha caçula, um casal amigo nosso, teve um filho muito próximo. E ele é autista, severo. Não sei o grau. E eu falo pra ela, até ela entender, foram 3 anos. Como eu já tinha 3 filhos... Sim. Eu tive um entendimento, mas a gente tem que entender o outro. Sim. Quando ela entendeu, ela falou pra mim, é o que você me disse. Eu enterrei o meu filho e eu tenho um outro filho que eu vou descobrir junto com ele o que ele é. Sim. E quando a gente fala de depressão, de ansiedade, desse caminho que, se não tratado, leva ao suicídio, Sim. a gente também tem que entender. Sim. Que você não chega, abre um caderno na sua sala e fala, tá, em 6 meses você tá bom. Não tem como. Porque a gente vai descobrir um caminho para volta dessa... Sim, eu atendo mães atípicas também. E são mulheres muito valentes. E todas elas recebem meu abraço naquele lugar. Ela precisa de acolhimento. Elas estão gritando ali por dentro. Porque não é somente ser mãe atípica. Tem uma história por detrás disso tudo. E tem mães que já... Pensam, né? Levam pro consultório seus atravessamentos. E muitas pensam em suicídio.
E falando em suicídio também, não esquecendo de falar que o suicida, ele tem um canal. A pessoa, né? Não o suicida, que é uma palavra forte. A pessoa tem um canal chamado CVV. É Centro de Valorização à Vida. CVV chama. CVV, né? E o telefone é 188. Tá. São voluntários que estão ali disponíveis 24 horas para te ouvir, para te acolher, Legal. né? E são Às vezes a as pessoa organizações tá públicas, né? desesperada Sim, e ela tem uma voz, alguém para escutar. sim. Teve uma pessoa que me ligou mês passado, lá de Quissamã, e ela estava desesperada, procurando alguém que acolhesse ela naquele momento. Eu estava até no salão esse dia fazendo cabelo, e ela me ligou: doutora Fernanda, você pode me atender? Eu falei: quem está falando, né? Eu atendi, eu nem atendo, era 8 horas da noite, 7 horas, 8 horas da noite. Aí ela, desesperada, falou que ia se matar, e começou a falar, e eu ali, falei: Meu como que Deus. você, quem é você? E como você conseguiu meu telefone? Ela falou: foi pela internet que ela conseguiu. E naquele momento, Larissa, eu entendi que ela estava precisando ser acolhida e ouvida. E eu terminando de fazer meu cabelo. E escutando. Eu não desliguei, não. Você ficou escutando ela ali. E ela falando que o filho dela espancava ela. Meu Deus. E ela, enfim, várias questões ali. E eu fui acolher ela. Ela tinha muitas demandas, né? Ela falou que nenhum psicólogo queria mais atendê-la. E aí ela está em terapia, está fazendo tratamento. Que bom. E hoje ela não pensa mais no Que suicídio. bom. Ela ainda está em tratamento, mas pelo menos os pensamentos Suicidas, né? cessaram. E o ato suicida também ela não teve mais. Ela estava com a faca na mão nesse Meu dia. Deus do céu. E aí eu pude ajudá-la. Mas vou te falar uma particularidade. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em É mim. o Senhor, né? E a vida que agora vivo pela fé. Eu falei de Deus ali. Amém. Falei de Deus. Porque antes de ser psicóloga, eu sou serva do Senhor. Você tem Eu sei que a psicologia, ela não é adentra a religião, né? Eu sei Sim. que quando você está no seu consultório, você tem ali um âmbito profissional, você está Sim. exercendo uma ciência, Sim. tá? Sim. Eu tenho ciência disso e quero que as pessoas entendam isso. Isso. Mas como uma mulher de Deus cristã, Sim. você leva o Senhor ali mesmo sem usar, às vezes. Sim. Até no meu abraço, às vezes, lá na clínica, eu não preciso dizer uma palavra. Você leva o Senhor, né? Porque quando nós temos a presença de Deus, É elas sentem impressionante como isso é precioso, né, Fernanda? A gente está falando de vida, né? vida. Como eu te contei no começo, eu sou de São Paulo. E um dos maiores meios de transporte de São Paulo é o metrô. O metrô de São Paulo pega São Paulo inteiro. Metrô, trem. Eu perdi a conta de quantas vezes trabalhar e voltando, pessoas se jogavam no trilho do metrô. Nossa. E uma amiga nossa foi trabalhar como guardinha do metrô, E eu encontrei ela. E ela me contando o que eles tinham que fazer no treinamento. Eu penso que uma pessoa, para se jogar num trem que tem não sei quantos ferros e ainda o trem por cima, é para morrer mesmo. E como ela chegou ali. E trago essa linha de raciocínio para te falar como a gente precisa escutar mais e falar menos. Quando você falava, uma mulher desesperada te ligar com uma faca, só querendo ser ouvida. Quanto que a gente não tem ouvido e visto os sinais, porque é tão preocupada em olhar para si, né? Sim. Sim. Como é nítida a geração da selfie, da foto, Sim. do WhatsApp. É a geração que não tem paciência para ouvir as dores do outro. Ai, que coisa mimizenta, que coisa chata. Sim. E não é. É muito necessário a gente olhar a dor do outro, o buraco do outro, o precipício do outro. Sim. É uma dor que só quem está vivendo que pode eu falo sentir. isso porque, por experiência, eu já disse para você antes e você sabe disso perfeitamente. A gente só entende a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, ou qualquer uma das recorrências da nossa cabeça quando a gente vive ou tem alguém que a gente ama muito passando. Eu até falei um pouco com você sobre a minha mãe, né? Que ela teve depressão maior, não foi tratada. Faz um tempo bem atrás, hoje não, ela está curada, graças a Deus. Mas ela tentou suicídio várias vezes. Meu Deus.
Uma vez ela pegou o álcool, né, e o fósforo, saiu andando pela rua. Meu Deus. E uma irmã da igreja viu e conteve ela, que ela mora num bairro distante. E depois ela amarrou uma corda no pescoço. Quando ela pulou a corda, arrebentou. Oh, meu Deus. Ela ficou rindo, mas é nervoso. Mas assim, na época, eu fui lá desesperada, que me ligaram. Eu falei assim, mãe, você tem tanta sorte que a corda Hoje arrebentou. dá pra rir tranquilamente. Né? Mas na época foi bem desesperador e é bem desafiador também eu falar isso, né, na rede social, porque com certeza ela vai ver. Isso. Mas ela sabe que é uma verdade. Ela E sabe hoje é um testemunho, né? é um testemunho, porque ela é serva de Deus. Acho que Amém. Deus não deixou isso acontecer, Isso. né? Mas na época foi bem, bem desafiador. Ali você via o seu entendimento para psicologia? Já estava ali durante Sim, esse processo sim. da sua mãe? Ver o que sua mãe passou te ajudou a entender o quanto você queria ajudar mais pessoas? Sim, com certeza. Eu peguei ela no colo, abracei, dizia que amava ela. E tudo aquilo que ela tinha passado na vida dela, de agressão física, palavras de pessoas chamando ela de outros nomes, né? Palavras cholas, né? E aí eu falei assim, que ela era importante para Deus, né? Tudo que as pessoas falavam a respeito dela fazia parte da vida das pessoas, não dela, né? É o que as pessoas tinham para oferecer, né? Que é um dos grandes... Na terapia, na psicologia, no tratamento psicológico, a gente aprende muito sobre isso, né? Desrespeito do outro quando ele te ataca. Eu falo muito que as pessoas esperam dos outros o que elas querem, mas na verdade elas dão o que elas têm. Exatamente. Então, como cristão, eu queria muito que a gente desse uma palavra como igreja. A gente está falando hoje com a Igreja Batista da Paz e tantas outras pessoas sobre como a gente precisa olhar para o outro. Sim. Eu queria muito que você falasse sobre isso, pensando em cada rostinho que você já conhece, ou vai passar por aqui, ou vai passar por esse vídeo, e dizer para essas pessoas, olha para o outro, olha para um choro constante, olha para uma vontade de não fazer nada, olha para um desleixo, né? Sim. Olha para um celular do outro. Às vezes está Sim. vendo vídeos, assistindo coisas que trazem mais para baixo. O que você pode dizer para essas pessoas e também como cristã? Sim. O que você tem a dizer? A Bíblia vai dizer que no fim dos tempos o amor de muitos vai se esfriar. E isso é só o começo do princípio das dores, né? As pessoas já não se importam umas com as outras mais, tanto que quando tem uma briga na rua ninguém separa mais, tiram fotos, como você diz, do selfie. As pessoas se importam mais de ser, de ter do que ser. E parecer do que viver, né? Exatamente. Então, o meu conselho para quem ama de verdade, quem é cristão de verdade, para parar de fato e olhar para quem realmente importa, o que realmente importa para você, né? Se são vidas ou se são coisas materiais, que muitas vezes nós trocamos isso. Que hoje o que importa são coisas materiais, muitas vezes dentro das nossas próprias casas, né? Hoje, se chegar em casa, nossos filhos estão no celular, né? E fica o dia todo no celular, que é também um sintoma, né? De suicídio também, ficar ali no celular o tempo todo. Não Sai do mundo real, né? Sai do mundo real. E vive no mundo fantasioso, né? E isso é uma das características também que os pais têm que ficar muito ligados também. Quando o filho também, ele usa muita roupa comprida no sol quente. Se esconde muito, né? Por causa também da aparência física. E eu quero deixar esse recado, assim, de olhe para o outro com amor, com empatia. Empreste os seus ouvidos. Isso, e tirar um pouco essa característica de que é para doido, de que não precisa, de que não está acontecendo nada, que falta Deus. A gente falou disso antes, podemos reafirmar, não é falta de Deus. Não. Tá? Existe uma ciência, existe uma falta, existe um problema, existe um buraco lá atrás. Nós, como seres humanos, nós temos nossos atravessamentos. Nós temos as nossas questões, nós temos as nossas demandas, nós temos um passado, que depressão é muito relativo ao passado, aquilo que você não conseguiu perdoar, aquilo que você não conseguiu tratar, e isso vem à tona, né, por muitas questões. Então, se a gente emprestar um pouco ouvido para o outro, isso vai amenizar mais. A gente acolher idosos, acolher crianças se suicidam, crianças têm depressões. A gente precisa estar muito atenta hoje na sociedade. É porque a gente está falando um pouco de adulto, mas a gente precisa lembrar que
existe um espaço de tempo, né? Eu falo muito da adolescência, você tem filho adolescente, sabe como é que pré-adolescente, que eles não são ouvidos, eles não se entendem, eles são uns ETzinhos no corpo de gente, e que o pai precisa prestar atenção. Precisa. Os pais precisam estar um pouco atentos. Precisam. Ainda mais, porque os sinais às vezes são mais graves, o pai, é adolescência. Não é. Sim. O que a gente falou acontece na adolescência, na juventude. Sim. Tenho visto muito isso, não sei se você é em clínica também, eu vejo na igreja. A aparência muda muito, a idade espinha, cabelo, Sim, roupa. os hormônios, né? E se os pais não estão nem aí, isso enfatiza ainda mais. Sim. Então, cuidado com o rosto, levar para cortar um cabelo, ver uma roupa. Sim. Sabe? Trazer um olhar, porque já está meio perdido. É uma idade que eles se desconhecem, eles se desconectam para depois se encontrar. Sim, é verdade. E a gente lembrar que não tem idade para nenhuma dessas doenças que a gente está falando. Não tem. Não tem idade para um quadro de tentativa de suicídio. Não tem. Porque, na verdade, a mídia, atrás das câmeras, né, sempre tem algo para oferecer para os nossos filhos. Tem. Né? Aquele jogo da baleia azul, lembra? Lembro. Que a pessoa pendia respiração, E aí né? teve muita gente. Muita gente que morreu, crianças Era um morreram, desafio, era um não era? desafio. E eles estão investindo bem pesado, né? A gente que está fora, os psicólogos, psiquiatras não, mas quem está fora desse contexto, a gente sabe que tem um grupo que eles investem pesado para atrair essas crianças, para cometer, né, essas crianças cometerem suicídio, né, prendendo a respiração, enfim, tem outras questões Eu lembro também. que falava-se muito de trazer um glamour para essas coisas, né? Sim. Traz um glamour, você vai fazer isso vai ser muito legal. Quando você assiste até seriados ou documentários sobre pessoas que causam para chamar atenção, aprontam umas e outras, aí eu queria ser famoso. E na internet se vende essa fama. Sim. E a fama é entrando num desafio desse, a fama é postando os atos que você fez. Nós temos que estar atentos. Eu acho que é esse olhar que nós precisamos ter como pessoas. Sim. E como cristãos devemos ter um olhar e um pedido ao Senhor que nos mostre. Porque nós temos Deus, né? Sim. O Senhor nos mostrar, nos dá esse abraço que você comentou, que dá nos seus pacientes, abraça nas pessoas e leva o Senhor até elas. Sim. Ter uma escuta sadia. Sim. Sermos acolhedores à dor do outro. Sim. Sem... E quando você ama demais, que você tem esse amor, né? Você consegue enxergar no outro algo de bom, algo de precioso, que às vezes que a ele é pessoa nem importante. enxerga, né? Não consegue mais enxergar, né? E aí você traz tudo à tona, aquilo que realmente ele é. Não que somente tem um RG, mas que tem uma identidade. Isso. E aí você traz à tona aquilo, quem você é de fato, né? Para Deus, para a sociedade. E vai trazendo aos poucos, né? Com uma conversa, com uma terapia, com intervenções, né? Com trabalhos bem psicoterápicos mesmo. Eu trabalho muito com Mindfulness, que é da meditação. É muito bom, muito bom. Tem um caminho, né, Fernanda? Tem sim. E se cada um de nós olharmos mais para os nossos lados, além de olharmos para nós, a gente evita muito desses números de suicídio no Brasil. Sim. E é preciso falar. Fale. E é preciso ser feito. A igreja precisa se levantar também para ir nas escolas, para ir nos presídios, para ir para a rua, para levantar essa bandeira também. Sim, levar o que você falou, levar o Senhor, levar uma escuta, mostrar que não é o fim. Sim. É só o meio, às vezes uma lombada ou um tropeço, ou um pequeno buraco. É verdade. Mas que não é o fim da vida. Não é. É tirar essa coisa de que acabou, aqui acabou. Não, nasce o dia de novo, nada é para sempre. Como tem as estações, tem os dias bons e os dias maus. Sim. A ciência e tudo que há caminhos para todos os tratamentos. Eu falo sempre para uma pessoa que está com pensamento suicida, saia do ambiente. Olha, que interessante. Sai agora do ambiente. Do lugar que ela está ali. Do lugar que ela está ali. Troca de lugar, vai lá para fora, olha para o céu, olha para o sol, olha para as também coisas. fala isso para quem tem ansiedade, né? Fala, é um meio que a gente procura para poder, porque o ambiente às vezes é adoecedor, né? E eu falei, sai na hora, porque começa a pensar em outras coisas, né? Porque no ato, no momento ali, você acaba fazendo, porque na psicologia, só para poder entrar rapidinho para eu falar que eu esqueci, um amigo nosso morreu, se matou. Seu amigo da faculdade? Da faculdade de psicologia, no 7º período. Aparentemente, ele era um
Aparentemente, a gente fala, esse menino não tem nada, nenhum problema. Ele era um atleta, né? Eu falava que ele era bonitão, ele tinha uma saúde perfeita, mas tinha seus atravessamentos. E ele se suicidou. Ele ligou para mim numa noite de domingo, para mim e para meus amigos da faculdade. Mas eu não atendi porque eu estava na igreja. E no outro dia a gente soube que ele tinha tirado sua própria vida. Fernanda, a lição dessa conversa nossa que está terminando é que depressão, ansiedade e a pessoa que tentou suicídio, ela não tem cara. Ela não anda com um crachá. Não. E na maioria das vezes ela não parece. Então todos nós temos que estar sempre atentos, até conosco. Sim. A qualquer sinal de qualquer pensamento suicida ou problemas de, como você falou, sinais da depressão, de pedir socorro. Sim. Não tem cara, né? Não tem. Não tem crachá, não tem sobrenome. Mas temos o Senhor e temos pessoas do Senhor para cuidar disso, né? Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para quem está assistindo. Sim, eu gostaria de deixar, assim, uma frase de Augusto Cury, né? Não despreze as pessoas depressivas, né? Elas só querem acabar com a dor, né? Mas nunca com a vida. Sim, nossa, muito precioso. Fernanda, obrigada. De nada, Larissa. Eu que agradeço. Você viu que é leve, é tranquilo, foi um assunto mais sério, não demos tanta risada, mas a gente vai levar para muitas pessoas. Sim. Desmistificar, tirar tudo aquilo que estava às vezes bagunçado, elas viam de forma errada, porque não conviveram com alguém assim. Sim, eu até vou colocar aqui, se um dia alguém quiser me abraçar, eu já vou entender que você precisa de um cuidado especial. Se quiser me ligar, vou deixar meu contato com a Larissa. Aqui embaixo o Vitor vai colocar o seu Instagram, que eu sei que é um meio de comunicação para entrar em contato com você. Isso. Você atende Campos Goytacazes, eu acho que atende online também. Online também. Você que precisa de um socorro, de uma ajuda. Quando a gente encontra um psicólogo, uma psicóloga, a gente encontra alguém que é similar a gente procura similaridade na nossa vida. Não passe por isso sozinho, né? Acho que é a palavra de hoje. Sim. E não se enganem pela fachada de alguém. É verdade. Né? Sim. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigada a você que está assistindo. Hoje o assunto foi mais sério, mas muito necessário. Eu espero que você tenha aberto seus olhos, seus ouvidos, seu abraço, seu coração para as pessoas. Viu? Fica com Deus até semana que vem. Tchau, tchau.